vocês que eu estava dando o relógio. Por que vocês hesitaram em pegá-lo? Deus nos deu muitas promessas. Ele deu. A começar, uma primeira promessa é que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Por que nós hesitamos em pegar essas promessas? Deus deu uma palavra de bênção às nossas vidas. E por que às vezes nós hesitamos em pegar? E Ele terminou aquele momento dizendo que nós precisamos crer para receber. Aleluia! Olha, Senhor, é verdade. Qual é o contexto dessa situação que nós temos aqui do texto que nós lemos, irmãos? Jesus, depois do momento da transfiguração, ele está lá com Tiago, com João, Pedro. Eles levantam para um novo dia de trabalho. Acordam, não sei se tomam café, e descem o monte. Quando eles estão descendo o monte, eles veem que há uma discussão. Alguém está discutindo no sentido não de briga, mas estão conversando. Nos tempos de Jesus, nos tempos em que a era cristã deu o seu início, era costume de todo mestre, costume de todos os filósofos, eles debaterem em praça pública. Isso era normal para eles. E Jesus então vê que os discípulos de Jesus e os mestres da lei estão discutindo. E aí então eles vão chegando mais próximo e a multidão percebe que Jesus está chegando e vem para falar com Jesus. Mas aí quando Jesus já chega bem perto dos seus discípulos e os escribas, os mestres da lei, ele pergunta, olha, o que vocês estão discutindo? E eu penso que Jesus esperava uma resposta inteligente. Olha, Jesus, nós estamos discutindo a sua messianidade. Nós estamos discutindo se o Senhor é aquele prometido que os profetas falaram. Talvez uma discussão mais filosófica? Não. A resposta vem de um homem simples do meio da multidão. E ele diz, olha, é o seguinte, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos orarem por ele. Só que eles não conseguiram fazer o milagre acontecer. Jesus fica indignado, eu acho. Ele para, olha para aqueles discípulos, para aqueles escribas, para aquela multidão, e ele faz uma oração vocativa, uma frase vocativa. E ele diz, ó geração incrédula. E ele faz duas frases interrogativas. Até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou ter de suportá-los? E ele faz uma ordem. Tragam-me o menino. Aleluia! Sim, ao trazerem o menino, o espírito joga no chão, acontece o que acontece, e ele diz para o pai do menino, o que acontece com ele, quanto tempo ele está assim, faz muito tempo, e esse pai faz uma declaração a Jesus, e eu penso que Jesus sente no seu coração uma certa reprovação. O pai daquela criança diz assim, sabe o que é, Jesus? Se o Senhor puder, por favor, sara o meu filho. Jesus responde, quê? Como é que foi? O que você falou? Será que eu ouvi direito? Se eu posso? E Jesus faz uma afirmação da glória. Aleluia! Que eu quero dizer para vocês nesta noite. Tudo é possível ao que crê. Aleluia! Glória a Deus! É possível. É, Senhor! Aleluia! Oh, louvado seja Eu dividi Deus. em 5 argumentos esta mensagem que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro argumento fala sobre 3 classes de incrédulos. Jesus, ao se deparar com aquela multidão,
ele chama aquela multidão de geração incrédula. Percebo aqui que Jesus não separa os discípulos. Jesus não exclui os mestres da lei. Tampouco tira a multidão. Mas ele faz uma declaração e ele faz uma palavra de indignação do seu coração e diz: ó geração incrédula. 3 classes de incrédulos. A primeira, eu quero chamar de incredulidade oculta. Quem são? Quais personagens que nós vemos nesse momento, senão os discípulos? E quem eram os discípulos, irmãos? Eram aqueles que andavam com Jesus, eram aqueles que choravam com Jesus, eram aqueles que oravam com Jesus, eram aqueles que jejuavam, que andavam, que comia com Jesus. Verdade, meu Deus. Eram aqueles que haviam visto Jesus como o Salvador do mundo, o Jesus de milagres. É, meu Deus. Mas Jesus nos chama de geração incrédula. Uma geração, uma classe de incrédulos que eu chamo de incredulidade oculta. Homens que diziam que criam, mas não conseguiam em nenhum momento usar daquela fé, usar daquele crer para abençoar outras pessoas. É, Senhor. E às vezes, irmãos, nós nos pegamos dessa forma. Quantas vezes, o que eu quero dizer nesta noite é que às vezes nós estamos sofrendo angústias, dores, sofrimentos, esperando de Deus alguma coisa, mas nós não conseguimos ter uma fé que realmente vai fazer com que o milagre aconteça. Irmãos, eu creio na medicina. Eu creio que Deus tem levantado psicólogos no mundo. Eu creio que Deus tem mostrado a esses homens de grande conhecimento científico todo o problema, não só do problema físico, biológico, mas o problema da alma também. Eu sei que há doenças da alma também. Mas eu sei de uma coisa maior, além do homem, do seu conhecimento e da medicina medicamentosa, existe um Senhor que age, um Senhor que cura, um Senhor que transforma. Irmãos, há pessoas hoje com problemas de dor de cabeça, há pessoas hoje com problemas no estômago, há pessoas com problemas no físico, doenças. E nós cremos que a cura, o médico cura, a cirurgia cura, sara, mas existem alguns casos que Deus quer interagir, que Deus quer intervir. E sabe, o remédio já não adianta mais, a cirurgia já não adianta mais. E eu vou te dizer uma coisa, e se ainda não chegou o dia da tua partida, você não vai partir, porque ainda Deus tem algo para fazer. Hoje existem pessoas tomando psicotrópicos para dormir. Existem pessoas tomando calmantes para passar o dia. Existe uma doença hoje, doença. Irmãos, é doença, não é frescura, é doença. A medicina, a psicologia mostra que existe uma doença da alma chamada pânico. O homem, a mulher, seja ele quem for, tem passado por situações calamitosas por causa deste problema e estão tomando medicamentos para ver se cura. Em alguns casos tem tido progresso, mas em alguns casos não. Quando o homem já não dá mais jeito, quando o remédio já não cura mais, eu vou te dizer uma coisa: existe um Deus que pode agir nas nossas vidas. Se você já foi para o médico e não resolveu, se você já tomou medicamento e não resolveu, nesta noite o Senhor quer curar a tua alma. Aleluia! Aleluia! A ministração deste culto foi que nós deveríamos crer as músicas que nós cantamos. Se você depois puder pegar alguém que marca música, veja as músicas que nós cantamos hoje, irmãos. Aleluia. E eu estava aqui, eu não tenho muita capacitação de Deus para ter visões, revelações. Eu não tenho esse chamado. Mas eu tive algo que veio na minha mente que eu não entendi. E eu só disse, o Senhor dizia no meu coração: Luiz, você só fala porque eu faço a obra. Sabe o que eu vi? Mas eu não estava pensando em nada, irmãos. Mas veio na minha mente um coração e uma faca. Eu não sei se Deus está fazendo uma cirurgia agora. Eu não sei se tem